É isso aí. A inteligência artificial saiu dos filmes de ficção científica e entrou no nosso WhatsApp, na nossa proposta, na nossa régua de relacionamento com o cliente. Ela já está aqui. A questão não é mais se vamos usar a IA, é como vamos usá-la para servir melhor o cliente e crescer mais. Para trazer luz sobre esse tema, temos o professor Celso Brandão, referência em inovação e tecnologia aplicada ao setor. Diretamente de Goiânia para o mundo, professor, seja muito bem-vindo. Olá pessoal, tudo bem? Primeiro eu gostaria de agradecer pelo convite, agradecer a ANS, agradecer a Fenacor. É um prazer estar falando aqui com vocês hoje, especialmente falando de um tema tão importante para mim e que eu acredito que vai ser tão importante para vocês também. Espero trazer um pouquinho mais de contexto, de atualização sobre inteligência artificial. Esse tema que hoje domina praticamente todas as rodas de conversa, seja ela conversas de negócios, conversa a respeito da vida pessoal. Eu vou trazer um pouquinho de como a gente acredita que a inteligência artificial pode impactar a vida sua profissional, o dia a dia do seu negócio, enfim, como ela vai, na nossa visão, mudar drasticamente como o corretor de seguros trabalha atualmente. Mas antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Meu nome é Celso Brandão, eu trabalho com tecnologia desde 2012. Em 2012, eu fundei um aplicativo de delivery, que na época era um concorrente do iFood, numa época que o iFood ainda nem tinha chegado no Centro-Oeste, e nós lideramos o mercado do Centro-Oeste de delivery online até 2018, quando eu vendi o negócio para uma outra empresa chamada Delivery Much. Fiquei trabalhando lá na Delivery Munch até 2022, quando fui impactado pelo lançamento do ChatGPT. E quando eu fui impactado pelo lançamento do ChatGPT, ainda numa versão muito anterior ao que a gente tem hoje, eu já tive a certeza naquele momento que eu estava diante de uma tecnologia que iria mudar drasticamente a nossa vida. A nossa vida como profissional, a nossa vida pessoal e principalmente a forma como a gente faz negócio. De lá para cá, as notícias, as informações e o impacto de que a inteligência artificial vem tendo no mercado, vem provando que eu estava correto. Naquele momento, eu parei tudo o que eu estava fazendo para trabalhar exclusivamente com inteligência artificial. Estudei um tempo fora do Brasil para me especializar na área, fiz vários cursos internos aqui também. E aqui a gente tem algumas notícias que mostram que, na nossa visão, a gente está entrando em uma nova era dos negócios. Era essa no qual apenas negócios que realmente aderirem à inteligência artificial vão ser suficientemente competitivos para sobreviver a esse novo mercado. E não só isso. A gente tem visto, a gente acredita fortemente também de que a gente vai ter uma mudança drástica no mercado de trabalho como um todo. E aí, essa notícia do FMI aqui, por exemplo, reforça isso, falando que 40% de todos os empregos do mundo vão ser fortemente impactados. E eu acho que isso aqui, se a gente falar de forma direta, porque de forma indireta, a nossa visão é que praticamente todos os trabalhos vão ser impactados. Fora a quantidade de novas oportunidades. A McKinsey e o FMI, por exemplo, projetam que a gente vai ter uma injeção de 4,4 trilhões de dólares causadas pela inteligência artificial. Boa parte desse valor advém de novas oportunidades de negócio, novos modelos de negócio que vão surgir nesse momento por causa da inteligência artificial. Mas, antes de mais nada, vamos dar um passo atrás, buscar entender o que é inteligência artificial, né? Sem entrar muito na parte técnica, sem se aprofundar demais, para simplificar aqui a explicação para vocês, a gente gosta de definir inteligência artificial como softwares, programas de computador, que simulam capacidades que antes a gente acreditava que eram capacidades exclusivamente humanas. Seja ela a capacidade de aprendizado, de linguagem, até a capacidade de visão e raciocínio também são hoje possíveis serem desenvolvidas através de softwares de inteligência artificial. Vamos dar uma olhadinha como que isso já está impactando aí alguns negócios e profissões ao redor do mundo. Hi, this is Sophie from Bland. I saw you filled out our online form. Is now a good time? Yeah, now works perfect. Perfect. Can you tell me a little more about your business? Yeah, we're trying to automate our political campaigns phone calls. That's a really interesting use case.
I'd love to get you set up with an appointment with one of our reps. Does next Thursday at 3 work? Yeah, it works great. Great. We're looking forward to chatting with you. All right, bye. Bom, o que vocês acabaram de ver aqui foi um agente de inteligência artificial que tem uma capacidade conversacional, não só de digitação pelo WhatsApp, por exemplo, mas também de fala. Vocês viram um agente de IA, que é essa voz masculina, entrou em contato com esse lead que potencialmente preencheu um formulário ou entrou em contato através das redes sociais para qualificar esse lead e entender se ele fazia ou não, se ele estava ou não dentro do contexto da empresa, para aí sim poder agendar uma reunião para um vendedor humano no final do processo. Então vejam que uma capacidade que muito próxima ao dia a dia do corretor, uma capacidade que até pouquíssimo tempo atrás era só humano de entender e compreender um contexto e enviar respostas baseadas nesse contexto, hoje já está sendo executado por um software de inteligência artificial. Mas de forma ainda mais ampla, eu gosto de falar que a inteligência artificial é a maior possibilidade da inteligência artificial é a possibilidade de expandir as nossas capacidades. Seja a nossa capacidade de atender muitos clientes de uma vez só, seja a capacidade de atender uma quantidade maior de clientes que precisam de algum tipo de suporte, a capacidade de gerar campanhas, vídeos, imagens de marketing, imagens publicitárias atraentes e principalmente ajudar a gente a executar coisas que sozinho a gente não conseguia, que antes da IA a gente não conseguia. Muitas habilidades técnicas serão fortemente contestadas nos próximos anos. Whether it's the ability to speak other languages, la abilità di oratoria o anche competenze più specifiche come risolvere un problema matematico altamente complesso o operare un paziente. Ni Weijie Xinshi Dai Zuo Haozhunbei Lema. Muitas habilidades técnicas serão fortemente. Bom, o que vocês acabaram de ver foi um vídeo que eu gravei 100% em português e utilizando uma ferramenta de inteligência artificial, eu consegui me colocar falando outros 5 idiomas. E pensem como isso pode impactar o negócio de vocês, como isso pode impactar o mercado de trabalho, já que hoje a gente sabe que muitas empresas não fazem suas expansões ou às vezes demoram um pouco mais a expandir para outro país, por exemplo, por causa dessa barreira linguística. E quem acha que isso aqui vai ficar restrito ao ambiente digital, ou ambiente essa versão assíncrona, né, no qual você tem que gravar um vídeo, depois enviei, ele processou e aí eu consegui baixar. Outros, tanto o Google Meet quanto o Teams, a gente já tem a possibilidade de tradução em tempo real para videoconferências, por exemplo, e também os novos AirPods da Apple, os fones de ouvido da Apple também já têm essa capacidade de traduzir. Pensem, por exemplo, como isso pode facilitar a expansão do seu negócio, por exemplo, para um outro país, já que você não vai ter mais essa barreira do idioma. Mas a verdade é que nos últimos anos a gente viu muitos negócios surgindo, muitas tecnologias surgindo, tecnologias algumas que deram muito certo, como o smartphone, como o Wi-Fi, mas outras que não deram tão certo assim, como por exemplo o metaverso, que foi um tipo de tecnologia muito falada, principalmente ali durante a pandemia, e que a gente viu que não decolou. Só que a inteligência artificial é exatamente o contrário do que era o metaverso. Por quê? A gente fala que toda tecnologia, para que ela realmente penetre e realmente tenha uma adesão no mundo real, ela precisa que ela ajude a gente a executar coisas de forma mais rápida, mais barata ou de alguma forma melhor. E a inteligência artificial é uma das poucas tecnologias que propicia que a gente tenha os 3 aspectos aí resolvidos. Ela propicia que a gente execute melhor algumas tarefas, a gente execute principalmente de maneira mais rápida e, em muitas das vezes também, de maneira mais barata. É por causa disso tudo que a gente acredita que a inteligência artificial é uma revolução de produtividade, uma revolução que vai impactar muito os nossos negócios ou a nossa vida como profissional. A gente teve aí na história alguns negócios que impactaram a gente como na vida pessoal, né, como pessoa física, como eu gosto de falar, e outras tecnologias que impactaram muito como pessoa jurídica dentro das empresas. Por exemplo,
a máquina a vapor na primeira revolução industrial, a eletricidade da segunda revolução industrial, os computadores e a internet na terceira revolução industrial, e hoje a inteligência artificial já é considerada a quarta revolução industrial. E assim como o ambiente de negócios como um todo mudou muito nos últimos anos, a vida do corretor de seguros também mudou. A gente precisa lembrar que há pouquíssimo tempo atrás, 30 anos atrás aproximadamente, a gente ainda tinha grande parte das atividades, ou quase todas as atividades do corretor de seguros, isso para quem mudou mais rápido, né? Quem demorou mais para mudar, talvez ainda fizesse isso aqui há pouquíssimo tempo. Mas em papel, a gente, para enviar uma proposta para o cliente, entregar uma proposta para o cliente, a gente levava a pastinha para ele, apresentava a proposta, depois, para pegar o fechamento também, assinatura, manual ali com caneta e papel, e a apólice da mesma forma. A gente imprimia para levar nas mãos ali do cliente. E a partir ali do começo dos anos 2000, final dos anos 90, que a gente começou a ter realmente o impacto da internet, com os primeiros portais, com os primeiros atendimentos online. Depois a gente começou a avançar de forma um pouco mais rápida, principalmente a partir dos smartphones. E a verdade seja dita, isso mudou drasticamente a nossa vida como profissional, a vida do corretor como profissional. Por quê? Com a internet, o corretor passou a ter muito mais informação, desculpa, o cliente passou a ter muito mais informação, o cliente pôde comparar, por exemplo, produtos com muito mais facilidade, pôde comparar preços com muito mais facilidade, o que obrigou a que o nosso relacionamento com o cliente final fosse de muito mais transparência. Depois, com os celulares, a gente começou a ter os famosos aplicativos das seguradoras, mas não só isso, também os aplicativos de comunicação que a gente usa com os clientes final. Então, a gente passou a ter um atendimento praticamente 100% digital, através do WhatsApp, através dos aplicativos da seguradora. A gente passou a ter alguns canais de autoatendimento junto às seguradoras e fazer alguns processos, como, por exemplo, abertura de sinistro, também pelo celular. A partir dos anos de 2020 ali, a gente começou a ver já uma precificação mais sofisticada baseada em dados por parte das seguradoras, com informações como telemetria, histórico de sinistros, perfil de risco do cliente e assim sucessivamente. E sempre quando essas tecnologias foram crescendo, veio sempre a mesma pergunta, principalmente daqueles mais apocalípticos. Será que o corretor de seguros não vai acabar durante esse processo? E a verdade é que não só o corretor de seguros, mas principalmente o mercado cresceu drasticamente durante essas mudanças. Saindo ali dos anos 2009 até 2023, a gente mais que triplicou o mercado de seguros. Então, o mercado de seguros cresceu muito junto com a evolução dessas tecnologias, e a verdade é que o trabalho do corretor também cresceu. Acho que todo mundo aqui concorda comigo que seu trabalho aumentou drasticamente nos últimos anos. A gente ainda lembra, especialmente nessa época onde o trabalho ainda era mais analógico, de que nosso trabalho geralmente ficava restrito ali ao horário comercial, o cliente só conseguia encontrar a gente no horário comercial, independente do que acontecesse, e que agora com o celular a gente trabalha praticamente 24 horas por dia, né? O cliente encontra a gente a qualquer hora do dia e a gente acaba tendo que atendê-lo também a qualquer hora do dia. E isso fez com que a gente tivesse que diminuir o tempo que a gente gasta dentro do nosso trabalho com o que a gente foi feito para fazer, né? Que é prospectar e vender. Então, essa, por exemplo, é uma pesquisa que diz que pelo menos 25 a 30% do tempo do corretor é gasto com burocracia e processos administrativos, que outros 30 a 35% com atendimento e suporte ao cliente, aquele cliente que já é recorrente seu, boa parte também com gestão de sinistros e atualizações técnicas, e apenas 20 a 25% do tempo é gasto com prospecção e vendas. E a gente sabe que é isso que realmente muda o nosso resultado no final do dia. E a gente sabe também que talvez a inteligência artificial seja a tecnologia que mais pode ajudar a gente a mudar esse cenário. Porque ela é, se bem aplicada, não uma tecnologia isolada, mas uma automação de processos
que em seu limite é até uma automação cognitiva, porque ela ajuda a gente e consegue entender muito bem o contexto que o cliente ou que a situação ali está envolvida, ela tem um aprendizado contínuo dessas informações e ela auxilia a gente na tomada de decisões e consegue até tomar decisões de forma isolada. E a verdade seja dita, as seguradoras já se beneficiam desse tipo de tecnologia há muitos anos, pelo menos desde os anos 90. Ainda nos anos 90, as seguradoras já usavam o que é chamado de machine learning para criar modelos estatísticos de risco e ter ali suas precificações dinâmicas, como eu falei. Também elas já utilizam ali desde os anos 2000 inteligência artificial em seus motores de fraude e também em seu score de avaliação dos clientes. Depois, a gente teve uma utilização ainda mais profunda e ainda mais contínua do que é chamado de machine learning e automação, e também já há alguns anos essas seguradoras utilizam IA generativa principalmente através dos agentes de atendimento e agentes de processamento de dados, de organização de informações. Então, a verdade é que parte do mercado já era muito beneficiada com essa tecnologia e que só isso, só agora isso realmente chega para a gente, chega na mão do corretor como uma possibilidade real. E o porquê que a inteligência artificial é tão importante dentro desse universo das seguradoras especialmente? Porque s- seguro é essencialmente prever o futuro. E as seguradoras já entenderam isso, já entenderam a possibilidade de utilizar inteligência artificial como motor dessas previsões, para entender, por exemplo, qual cliente terá sinistro ou não, então qual vale a pena eu fechar o seguro ou não, qual região tem maior risco de acordo com uma série de dados estatísticos, qual perfil tende mais a cancelar ou a dar continuidade a um contrato de seguros, qual corretor vende mais, consequentemente vale a pena eu investir mais, qual o LTV, né, qual o valor total que esse cliente vai me trazer ali depois de muitos anos, não só em uma operação pontual específica. Então, o que a gente acredita que vai acontecer agora, que já está acontecendo, é, de certa forma, uma democratização com a inteligência artificial saindo exclusivamente ali da bolha das seguradoras para também chegar aos corretores. E aí, isso vai dar a possibilidade para vocês, por exemplo, de ter um atendimento 24/7. A gente já tem agentes hoje que conseguem fazer atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana, com uma eficiência maior do que atendentes humanos. A gente também já tem alguns sistemas automatizados de geração de propostas, que conseguem buscar esse atendimento que foi feito, consegue transcrever uma reunião que você teve com o cliente e, com base nisso, automatizar uma proposta também, já buscando as informações ali dos sistemas multicálculos. E a gente consegue também gerar maior demanda para os nossos negócios, com campanhas de marketing personalizada, criação de vídeos, criação de peças publicitárias 100% personalizadas, para que vocês consigam realmente se beneficiar a partir de agora dessa nova tecnologia. Mas acho que falei muita coisa e você deve estar pensando, tá, mas por onde eu começo? Eu fiquei meio perdido aqui na quantidade de informações que foram passadas. E a gente tem um ciclo de adoção de inteligência artificial que a gente costuma passar para os nossos clientes, no qual a maior parte dos clientes ainda estão em uma fase ali de curiosidade e exploração, identificando o que pode ser feito. E a gente sugere sempre começar com um processo de letramento, no qual você vai entender um pouco mais sobre a tecnologia, entender os impactos que ela vai ter, entender as possibilidades, o que é inteligência artificial e o que não é, para poder depois dar o próximo passo, que é o reconhecimento de casos de uso. É entender, por exemplo, que no primeiro atendimento vale a pena utilizar, mas no fechamento desse processo não vale, até porque o cliente é o que a gente tem de mais valioso ali dentro do processo de uma corretora. Entender depois como a gente vai conseguir escalar isso dentro do negócio, transformar esses usos pontuais em agentes integrados à nossa operação. Agentes que vão conseguir, por exemplo,
fazer o primeiro atendimento do cliente, transbordar esse primeiro atendimento para que você feche, mas depois identificar que é o mesmo cliente que precisa de um atendimento no suporte ou que precisa de um atendimento ao abrir um sinistro e dar sequência por todo esse processo. Então é realmente uma fase que demanda realmente um pouco mais de estudo, de entendimento de possibilidades, de aprofundamento nos processos da corretora, para que depois você avance para execução, para a prática, e aí você realmente coloque isso em produção aí no dia a dia do seu negócio. Bom, e aí a pergunta que sempre me fazem, né? Falar, mas se a gente começa a automatizar tudo, se a gente começar a colocar tudo na mão da máquina, o que que vai sobrar para nós? O que que eu vou fazer? Por que que eu vou ser essencial dentro desse processo se a maior parte deles vai ser executado por um algoritmo, por um modelo de inteligência artificial? E eu sempre digo que o que vai sobrar para nós é voltarmos a seres humanos, deixar as atividades de máquinas para as máquinas e voltar a ter tempo, por exemplo, de explicar para um cliente quais os riscos, das decisões que ele precisa tomar, ao invés de ficar lendo cláusulas de apólice muito específicas. A gente vai poder ajudar o nosso cliente a tomar decisões melhores e mais estratégicas, ao invés de ficar respondendo dúvidas repetitivas ali, que, como eu falei, uma máquina vai poder fazer. A gente vai poder ouvir muito mais o nosso cliente, porque a gente vai ter uma ferramenta de inteligência artificial anotando tudo para a gente. Então a gente não vai precisar anotar, a gente não vai perder nada, porque a gente vai ter uma ferramenta de IA transcrevendo tudo, o atendimento e depois fazendo essa proposta de forma muito mais personalizada. A gente vai conseguir antecipar problemas para ter um relacionamento reativo de verdade, proativo de verdade, desculpa, proativo de verdade com o cliente e conversar com ele de forma interessante, não só no dia do aniversário do cliente, ou pior ainda, no dia que a apólice vence, né? Que a gente sabe que a maior parte fica o ano inteiro sem falar com o cliente e só vai falar com ele próximo do vencimento da apólice. Então, o que eu acredito que vai acontecer e que precisa acontecer é que a inteligência artificial assuma todo o trabalho mecânico e que nós humanos voltemos a fazer trabalho humano, trabalho estratégico. Bom, eu acredito que era essa a principal mensagem que eu gostaria de trazer aqui para vocês. Fico à disposição para perguntas. Também vou deixar aqui meus contatos para que vocês possam entrar em contato via rede social, caso vocês queiram, e fico à disposição aí para todos. Muito obrigado mais uma vez pelo convite e a gente se fala em breve. Voltamos. Muito obrigado, professor Celso Brandão.